começar a olhar para o sistema como essa estrutura organizacional, né? Porque a gente está falando que o resultado é esse espaço de aprendizagem. E a gente está falando que a produtividade com essa efetividade, ela vai depender das pessoas e ela vai depender da necessidade que essa estrutura organizacional tem. Como que a gente dimensiona isso? Essa palavrinha é uma palavrinha que, para mim, muda o jogo dentro da gestão, né? Dimensionamento. Porque se tu dimensiona bem essas etapas, você vai conseguir colocar o foco do que é planejamento. Você consegue trazer o foco do que é análise. E se você olhar para as suas estruturas do dia a dia com esses dois elementos, você consegue ter clareza de qual é o nível de energia que eu coloco para todos esses processos. Então, se eu preciso fazer um processo de integração e eu olho só para resultado ou só para aquele número, nós vamos falar em X tempo, em 15 dias ou em 3 meses, a pessoa tem que estar aculturada. Mas o que significa uma pessoa aculturada num sistema? Então, se você olha para essa linha, a exata medida é quanto tempo eu preciso me dedicar para que essa pessoa possa aprender o que é ser daquele sistema organizacional. E aonde que isso aparece? Nessas estruturas. Porque a estrutura organizacional é que vai dar a condição para que esses movimentos aconteçam conforme a sua necessidade. Então, olhar para a estrutura organizacional é o grande aliado do gestor. Então, a estrutura vai conseguir moldar os comportamentos adequados. E esse olhar estruturativo é um terço do líder. O líder tem essa grande dom de poder dimensionar suas estruturas. Então, se eu quero ter, né, uma muda de café que deu fruto, ela não vai acontecer do dia para a noite. Então, quanto mais eu olho para essa condição de planejamento, melhor vai ser o fruto que a gente vai colher ali na frente. Seja ele, né, nessa perspectiva de chegada, mas também de partida. Então, deixa eu validar a compreensão. Se a gente está falando que esse líder é a pessoa responsável ali, vamos dizer que é a pessoa mais preparada nesse contexto para poder traduzir essa necessidade organizacional. Antes dele criar as condições para as pessoas se desenvolverem, como estrutura molda esse comportamento, e que essas pessoas consigam dar todo a potência que elas podem, e isso traduzir em resultado na produtividade, como que a gente convida esse líder a traduzir a condição, a necessidade do sistema naquilo que você sempre traz para nós? Clareza. Porque aqui você trouxe um termo muito, para nós, muito valioso, principalmente aqui na Norte a gente aborda em todos os nossos cursos visão sistêmica. O como que a gente consegue fazer essa análise? Que dicas que você poderia trazer para esses líderes, Bruno, de buscar essa clareza, para daí criar as condições para a equipe? Se o nosso, se o nosso objetivo sistêmico é que a gente tenha um ambiente que trabalhe, por exemplo, com análise sistêmica ou uma leitura de comportamento analítico. O que vai fazer com que aflore esse tipo de comportamento? É nós termos espaços onde a pessoa consiga ter condição de olhar, estar nesse ambiente, estar nessa reunião, estar nesse momento, é para que eu seja acompanhado com relação às minhas análises. Então, não é entregar o volume de venda, não é entregar o volume de produção, não é a data do projeto, mas sim a análise que aquilo traz. Então eu convido os gestores a olharem o foco da tua interação é para olhar o impacto que aquele resultado traz, ou aquele projeto, aquela entrega, ou o foco está direcionado ao quanto tu quer de número. Essa mudança faz com que a gente tenha o cultivo dos comportamentos que são adequados. Em contrapartida, a gente minimiza os comportamentos não afins. Então, acho que a estrutura organizacional é essa capacidade de falar que aquilo que a gente espera como valores, aquilo que a gente espera como objetivos, aconteçam nas interações. Afinal, cultura é aquilo que a gente cultiva.
Então, se eu, como gestor, não crio espaço de cultivo, a gente vai moldando comportamentos. Aquele exemplo dos indicadores, né? Se eu só tenho espaço na minha agenda para tratar indicadores que estão fora da meta ou que estão fora da expectativa, o que que acontece com a minha equipe? Só tem interação com o gestor no momento que o resultado está ruim. E isso começa a criar imagens de que ele só conversa comigo quando estou numa perspectiva de não entrega. Isso vai gerar que tipo de cultura? Que a gente só aprofunda quando o indicador está ruim. Agora, se eu venho performando, entregando resultados bons e eu tenho a mesma característica de análise, independente dele ser verde ou vermelho, a gente vai ter o espaço de análise. E esse espaço de análise é o que faz com que a gente molde os comportamentos afins, por exemplo, de ter uma equipe analítica, uma equipe que não seja só executora. E se a minha equipe, né, se a minha estrutura começa a entregar essas análises, eu como gestor vou começar a ter espaço na minha agenda para operar no meu próximo nível. Isso vai me colocar no próximo nível estratégico, um próximo nível de desenvolvimento. Afinal, a gente está correndo, a gente está se desenvolvendo em prol da evolução. Então, esse para mim é a grande dica para que você cultive aquela estrutura desejada. Mas para isso, eu preciso ter a visão sistêmica, porque é a visão sistêmica que vai falar qual é esse objetivo estratégico, qual é esse direcionador, qual é o nosso propósito. Se isso não tiver claro, meus processos não vão ser direcionados pró movimento. Então, o líder precisa ter esse olhar estratégico, né? Ele precisa olhar para onde que é esse movimento. Para isso vai trazer motivação, vai trazer engajamento e também inspiração.